Uma função, um approach, uma abordagem bastante útil no mundo dos investimentos é fazer balanceamento de carteiras. Aqui eu estou falando de investimento em ações e uma das regras de ouro para se investir em ação, pelo menos para pessoas que não querem correr muito risco ou querem ter uma carteira um pouco mais light, investidor pequeno, que não tem muita informação. Uma das regras de ouro que é adotada por várias pessoas é você fazer uma carteira diversificada. O que é uma carteira diversificada? Uma carteira que tem todos os ativos têm peso igual. Assim você garante que você não fica refém de um único ativo. Então, sim, essa estratégia de manter o peso igual, ela é bastante a regra de ouro. Contudo, baseado na minha experiência recente, que eu comecei também a aprender a investir, até o momento eu investi em renda fixa, e comecei também a aprender a investir em renda variável, uma dificuldade que eu tenho notado é você balancear a carteira, porque quando você constrói a carteira pela primeira vez, você pode tanto pegar a carteira de uma corretora, que também vai dar um pouco de dor de cabeça, ou quanto você pegar a sua própria carteira e ir montando. Eu prefiro ir montando a carteira que você meio que aprende no meio do caminho e também aprende a ver o seu perfil. Então, assim, uma dificuldade que eu notei minha é quando você precisa comprar mais ativo. Você tem de um lado a regra de ouro, que é manter a carteira bem diversificada, ou seja, os ativos com o mesmo peso, e você tem de outro lado o fato de você decidir qual ativo você vai comprar. Decidir qual ativo eu comprar é outra história, eu não vou entrar em detalhes, mas vamos supor que você tem já decidido qual ativo você vai comprar e você quer decidir quanto comprar do ativo para manter a carteira diversificada, para não pesar demais em um ativo. Então, uma estratégia que eu desenvolvi, ainda não testei ela, eu vou apresentar para vocês essa abordagem usando Excel. Caso vocês usem ou decidam usar, eu peço gentilmente que você me comunique por e-mail, me fale como que foi, se funcionou ou não. Como sempre, vale lembrar, vou fazer o que muitas pessoas que falam de investimento fazem, que isso não é recomendação de compra, não tem como garantir nada, é somente para fins educativos. Contudo, eu pretendo usar isso, pretendo testar esse método nos próximos meses que eu for fazer o meu balanceamento de carteira. Caso você também faça, você me fala como foi, se deu certo, se não deu, e se você fizer qualquer modificação na planilha de Excel que eu vou apresentar e você puder compartilhar essa modificação, eu achei interessante. Os conceitos que eu vou apresentar, na verdade, eles envolvem conceitos que eu diria um pouco complexos, dependendo da sua formação. Então, eu não vou entrar em detalhes técnicos, o que justifica o modelo matemático que a gente vai usar, que não achei que é um modelo matemático, mas como é Excel, você pode fazer tudo clicando. Então, mas por trás tem um modelo matemático, por trás tem uma teoria, somente para efeito de curiosidade, chamada de pesquisa operacional. E o problema que nós vamos resolver é conhecido como programação não linear. E basicamente você vai ter no caso, para ser um pouco mais específico, eu já tenho uma carteira, esse é o problema que eu estou tentando resolver e propor a solução. Então, ou seja, você já tem uma carteira e você quer comprar novos ativos, só que para isso você quer saber qual ativo está desbalanceado, qual ativo você provavelmente terá de comprar. Novamente, quando comprar é outra história. Existem técnicas como a técnica da bacia, tem técnicas, o MACD. Então, assim, não vou entrar em detalhes, mas aqui eu estou assumindo que você já tem a carteira, você já tem os ativos, você já fez o filtro, já escolheu os ativos, você já tem montado, você só precisa saber qual comprar. E assumindo que você já sabe também qual ativo você vai comprar, você só precisa saber qual ativo que talvez seja interessante você comprar para balancear. Você pode fazer isso manualmente, eu tenho feito isso manualmente, mas eu vou te falar que dá uma irritação danada, porque às vezes quando você compra como é porcentagem, para manter o outro desequilibra, e é claro que você não vai ficar no prego. Geralmente as corretoras te dão ali no prego, 6, por exemplo, 6, 6, 6, 6, 6. Mas no mundo real você não tem como fazer isso, você vai ficar sempre um pouco abaixo, um pouco acima, porque ativos têm valores diferentes. E você pode fazer todo mês manualmente, mas a minha ideia é que se você tem uma forma automática no Excel, eu tenho feito isso com meus investimentos em fundos imobiliários, você tem ali você monta a planilha bonitinha,
por mais que dê trabalho para você montar, depois que você montou, no próximo mês só você joga os valores e o Excel faz o resto. Então essa que é a ideia. A ideia é que pode dar trabalho de início, mas depois que você montou, a técnica que você desenvolveu realmente é eficiente, eu espero que seja eficiente, pelo menos para ajudar o quebrar um galho, primeiro para te dar uma direção, ou seja, você só joga os valores que você já tem em cada ativo, pede para fazer o cálculo e ele vai te devolver qual ativo talvez você deva comprar, porque está para poder balancear a carteira, e você decide se compra ou não, se está na hora de comprar ou não. Então a minha estratégia na verdade, é de aumentar a carteira, porque ele também te dá qual você tem que tirar e para poder balancear a carteira. Essa também é uma estratégia, mas eu estou adotando a estratégia de pessoa que está como se diz, criando a carteira. Então eu não quero tirar ativo da minha carteira, a não ser que seja por motivos que não tem a ver com esse vídeo, que é chamado de stop loss ou algum outro motivo. Mas para balanceamento, para quem está montando a carteira, a gente vai para cima. Então, resumindo, a planilha Excel que eu vou apresentar para vocês, ela pode ser aplicada em uma circunstância onde você quer balancear a sua carteira, você já tem a carteira pronta, você quer balancear a carteira, pode se adaptar também para quando você começar do zero, mas eu estou pensando no contexto de que você já tem a carteira, você quer saber quais são os ativos que é melhor você comprar e vai te dar também a quantidade de cada. Eu ainda tenho algumas coisas para melhorar nessa planilha, por exemplo, quando você você investe em um, você modifica o outro, então isso vai ter que refazer os cálculos, eu ainda estou trabalhando nisso, mas você pode me ajudar se você usar a planilha, mas de qualquer forma, no pior dos cenários, esse vídeo serve como um exercício de como usar Excel para resolver problemas. Então, aqui está a planilha de Excel que eu comentei. Eu gostaria de fazer algumas considerações, que eu já fiz a introdução, mas é bom acrescentar algumas e também deixar algumas mais bem evidentes. Primeiramente, por trás dessa planilha tem toda uma teoria matemática que eu estudei na graduação, na engenharia, numa área chamada pesquisa operacional. Eu não vou entrar em detalhes matemáticos, eu não vou entrar em detalhes de programação. O público-alvo para essa planilha seriam pessoas assim, normais, que têm um conhecimento de Excel e estão investindo na bolsa de valores, estão iniciando. É sempre bom prestar atenção nas limitações dessa técnica. Ela não é uma técnica assim, que eu queria... assim, como sempre, o uso ou não desse tipo de ferramenta vai de cada pessoa. Eu vou dar um pouco de contexto por que eu criei essa planilha, ou seja, o problema que eu estou tentando resolver. Basicamente, eu comecei a investir na bolsa de valores. Eu estou investindo na bolsa de valores e iniciei pouco tempo. E um problema que eu encontrei nos meus investimentos é você fazer o balanceamento da carteira. Não é uma coisa tão complicada, mas você tem que ficar tentando até acertar. A regra de ouro dos investidores é que você tem que manter uma carteira bem balanceada. Isso quer dizer o seguinte, que você não vai ficará exposto a um único ativo. Além de você diversificar por ativo, você também tem que diversificar por setor, por subsetor e também, de forma um pouco mais ampla, também diversificar por tipo de investimento, bolsa de valores, renda fixa, fundos imobiliários. Aqui nós vamos focar somente na diversificação por ativo. Ou seja, o ativo que você está investindo, você quer diversificar esse ativo. Nós vamos focar somente nisso. Então, esse conjunto de ativos que eu coloquei aqui são um conjunto de ativos hipotéticos que eu escolhi, tive o cuidado de escolher. Eles são ativos já diversificados por segmento e por setor. Aqui nós vamos somente usar o algoritmo que eu desenvolvi, a técnica que eu desenvolvi para diversificar somente por ativo. Este vídeo ele é ideal para pessoas que talvez estejam iniciando em programação ou iniciando no mundo de investimentos. Você tem um público, acho que um pouco aberto. Pode ser tanto alguém que está estudando pesquisa operacional, gostaria de aprender, fazer um exemplo real,
pode ser alguém da área de investimento que quer usar essa técnica no dia a dia. Eu, pessoalmente, vou tentar usar ela nos meus próprios... que eu faço, cada pessoa investe de uma forma. Eu gosto de investir uma vez por mês, porque assim dá tempo de eu absorver as notícias, dá tempo de eu absorver o conhecimento antes de investir. Mas isso vai de investidor para investidor. Então, assim, essa planilha pode ser útil para você não precisar de ficar calculando ou pensando. Eu mesmo já tentei fazer isso na mão, tento fazer isso na mão, é bem chato, viu? Às vezes, quando você investe como é porcentagem, né? Se você investe em um, você desequilibra os outros. Geralmente, casas de investimentos, corretoras, eles vão te indicar um conjunto de ativos e vão pedir para você fazer o balanceamento bonitinho, certinho, o balanceamento. Só que nem sempre é fácil, porque como ativos ele tem preços diferentes, assim você não vai conseguir acertar no prego. Então assim, eu pessoalmente estou pretendo usar essa planilha no seguinte cenário. Eu já tenho a minha carteira, que eu montei um ativo por ativo, um por um, fui montando. E depois, então eu decidi fazer um equilíbrio da carteira. Falei, pensei comigo, essa carteira tá boa, tá tranquila, bem diversificada. Agora eu quero manter essa carteira, ou seja, eu já achei ali mais ou menos a minha navegação ali, o que eu quero navegar. Eu quero somente investir nessa carteira todo mês, mas mantendo ela equilibrada. Eu posso fazer isso na mão, ficar fazendo na mão, por exemplo, tá aqui, essa é a planilha. Essa coluna aqui, ó, que é a quantidade que você tem de cada ativo. Essa coluna que o software vai ter que otimizar. Essa é essa coluna. Você pode ver o seguinte, quando você altera aqui, ó, eu coloco aqui 10, você vai alterar aqui, você pode mudar os números. A gente vai precisar disso aqui, ó. Depois a gente usa. Deixar como tá. Por enquanto ela está com números inteiros, que é o ideal. Você não tem como comprar meia ação. Então, ao você alterar aqui o número, por exemplo, aqui, ó, tá vendo lá? Você altera aqui, ó. Você altera aqui, você altera todos os cálculos. Eu vou explicar rapidamente como funciona. Esse como sempre, é um exemplo simples. Eu pretendo talvez ir melhorando essa planilha, mas se você quiser brincar com a planilha, você já pode ir brincando com a planilha. E se você conseguir melhorar a planilha, se você tiver sugestão, se você tiver qualquer ideia, eu estou aberto para ouvir. Então, basicamente é isso. Então, essa é a carteira criada a dedo. Então, basicamente as colunas importantes que eu preciso mencionar agora vai ser essa aqui, ó. Essa coluna seria o que você precisa fazer, negativo você precisa desinvestir e positivo você precisa investir. Mas como a minha estratégia é para aumentar a carteira, ou seja, eu estou montando a minha carteira, eu somente estou preocupado com o que eu tenho de investir, porque eu não quero desinvestir, a não ser que tenha motivo, seja por stop loss, seja por qualquer motivo específico. Mas para mim, assim, como os meus movimentos estratégicos será em aumentar. Então eu criei uma segunda coluna. Essa coluna, ela basicamente ela filtra, tá vendo aqui? Ela filtra somente os positivos. Então, quando é positivo, você sabe quando você vai investir. Quando é negativo, ele é zero, porque, ou seja, eu não vou investir, mas também não quero desinvestir. Então, ou seja, o alvo, essa coluna atual é o que eu tenho na carteira atual. Observa que a carteira atual está desequilibrada, né? Se você comparar, você pega aqui, ó, a carteira atual, ela tá diversificada, porque eu tomei o cuidado de diversificar. Repetindo, essa é uma carteira, a carteira hipotética, que eu montei assim de forma manual. Eu tentei manter diversificação por ativo, mas no momento que eu montei, eu levei em consideração também quais seriam os ativos interessantes. Eu montei essa carteira hipotética durante alguns meses, que a ideia é essa, né? A ideia é você montar essa carteira durante alguns meses. E essa carteira hipotética eu vou tentar continuar trabalhando com ela, para poder testar o modelo, e você também pode fazer o mesmo se você quiser. Então ela já está bem diversificada, mas tem alguns casos aqui, por exemplo, 12% na lojas Rennes, que é do setor de varejo, que é um setor cíclico, e tem também aqui um setor mais defensivo, que a gente chama de energia elétrica, que é a Taesa, que é de energia elétrica. Então parece que serve, então, esse é o atual, já está diversificado, mas, como se diz, ele
não está tão diversificado, dá pra melhorar. Somente para ver de curiosidade, eu não vou fazer os testes aqui, mas depois seria legal, interessante comparar, seria legal em um outro cenário, comparar as duas carteiras. Mas você observa o seguinte, que a carteira ela se comporta relativamente bem. Ficou um bom tempo acima, essa linha vermelha é o Ibovespa, que é o referencial que a gente usa. Seria o maior risco que você pode ter, que são 80 ativos, né, por aí. Você pega os últimos 30 dias, que teve umas bagunças, umas bagunças de coronavírus, não sei o que lá, notícia de vacina, a carteira ficou até relativamente resistente. Essa é a carteira atual. Agora, eu não fiz isso, mas eu teria de colocar nesse software, colocar no Excel, também a carteira já diversificada. Mas eu acho, mas se eu conseguir fazer esse estado, eu atualizo, eu acho que a carteira vai ficar um pouco mais próxima do Ibovespa, eu acredito. Mas eu acredito que ele vai ficar, essas variações, oscilações aqui vão diminuir, porque você vai estar o que puxou essa carteira aqui, na minha opinião, foi a área de saúde. Por exemplo, a Apvida, que está na carteira, ela teve uma subvalorização, e tem outros também que tem uma subvalorização, mas de qualquer forma seria interessante comparar, mas não vou fazer essa comparação nesse vídeo. Então aqui que a gente vai fazer as modificações. Então eu vou mostrar para vocês como que se faz. Primeiramente, você vai precisar de dados. Você vai ter que ter aqui o Solver. Se você não tem o Solver instalado, você vai ter que instalar. Tem vídeo no YouTube que ensina a fazer isso. Então o Solver, aqui eu já estou pronto. Eu vou mostrar para vocês como que faz. Você vai ter minimização. Tem que minimizar a célula que você precisa minimizar. Essa aqui, eu vou explicar depois o que tem nessa célula, mas basicamente ela está somando todos esses valores aqui, ó. Ela quer fazer esses valores ficar o menor possível. Esses valores aqui é somente a diferença entre o atual e o alvo. Você quer aproximar essa coluna atual do alvo, certo? Então o alvo seria você ter a carteira certinha. Desculpa, não, aqui ó, meta, goal. Você quer ter a carteira certinha. Então, as variáveis de você pode também, você está conseguindo enxergar, mas ela já está destacada aqui, ó. Seria a quantidade, que é o que o software vai ter que brincar, vai ter que manipular. Eu não vou fazer, no mundo da computação, quando você tem esse tipo de estimulação, você tem que testar várias opções, ver qual que é melhor. Eu não fiz isso, eu estou usando aqui o que eu achei conveniente. Eu vou tirar essa condição aqui, ó, porque eu vou tentar rodar ela em outra parte do vídeo, porque como isso aqui é chamado de problema isso aqui seria o correto. Essa condição que eu estou colocando aqui, ó, está pedindo para toda essa coluna ser números inteiros, que é o correto. Você não tem como comprar meia ação. Mas isso para resolver é difícil e o computador pode travar, né, porque é chamado de o problema inteiro, ele é difícil de resolver. Então você coloca um problema contínuo. Vou colocar como problema contínuo, que não é verdade. Você não tem como comprar meia ação. Aqui você vai ter as opções do que usar para resolver o problema. Eu vou usar um otimizador não linear. Você pode testar os outros se você quiser. Você só não pode testar o simplex, porque isso não é um problema linear. Você vai ver que tem um quadrado ali que retira a linear. Você não vai nem conseguir se você tentar. Então, você manda resolver. Pronto, resolveu. Com o problema linear, ele é rápido. Tá vendo? Mas ele deu esse problema aqui, ó, que é tudo quebrado. Tem como resolver isso pedindo para ele obrigar esses números a serem inteiros. Mas aí você vai entrar num problema cabeludo, porque é o problema de otimização inteira. A gente não vai falar disso. Você pode fazer isso no dedo, ou você pode vir aqui no Excel e pedir para ele aproximar para você, tá vendo? Olha, aproxima para você para cima. Se você vir aqui, ó, setinha, tá vendo? Aqui vai para cá, aqui vai para cá, ó. Essa setinha de cima aqui. Então aqui ele aproxima para cima, tá vendo? Olha, para cima. Ou você pode, se você quiser, você mesmo aproximar para baixo. A vantagem de aproximar para baixo é que você está assumindo menos risco. A vantagem de você aproximar para cima é que você está assumindo um pouco mais de risco. Mas eu não acredito que uma ação a menos, uma ação a mais vai te fazer muita diferença. Né? Eu não acho que você vai sofrer uma perda porque você investiu para cima ou você investiu para baixo. Eu acho muito insignificante. Você tem sempre, para quem quer investir, e assim, usando uma expressão popular, cagão, você usa o famoso stop loss. Eu acho que todo mundo deveria usar o stop loss, mas cada um, eu já vi muitas pessoas que não usam.
Então, basicamente é isso. Então, aí o que você precisa fazer no mundo real? No mundo real, você vai ter que simplesmente fazer esse equilíbrio aqui, ó. Você vai ter que pegar esse dia. Você pode fazer o mesmo aqui com a coluna aqui, ó. Se você não quiser ficar com esses números quebrados, você pode fazer isso aqui, ó. Pronto aí. Aí você vai ter que investir R$ 77 no banco, no Banco do Brasil Seguradora, né? E você faz um por um aqui, ó. Um por um. E eu acredito, eu não fiz essa simulação, que se você fizer esses investimentos aqui, ó, você vai conseguir chegar, quase zerar essa coluna aqui, ó. Aí todo mês você pode fazer isso. Você pode, tipo, a carteira balanceada, você pode manter ela balanceada, ou talvez se você vê uma oportunidade, você investe mais em uma e depois você balanceia a carteira de novo. E a carteira pode ficar desbalanceada porque às vezes um ativo valorizou demais, mas isso vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que vai, se você já montou sua carteira, já tem, vamos dizer assim, tudo que você queria, já tem tudo que você queria e você montou a carteira, eu consigo zerar tudo aqui. Você já montou a carteira, você já não tem mais dinheiro para investir, aí nesse caso você pode fazer isso, você pode desinvestir, né? Você tira daqui e coloca aqui até conseguir equilibrar a carteira. Mas você vai de investidor para investidor. Eu não vou mostrar para vocês a parte de programação inteira, porque senão vai travar aqui. Eu já tentei gravar um vídeo para vocês isso e travou. Meu computador até é forte, tem 15 processadores, mas como é um problema chamado de programação inteira, ele dá dor de cabeça. Então essa é uma solução que eu acho fácil, rápido, não precisa esperar muito. Então, de qualquer forma, essa é a planilha. Eu vou procurar deixar essa planilha disponível para você. Se você melhorar a planilha, você me fala, por favor. Se você tiver sugestão, você me fala. Eu estou pensando em também brincar um pouco mais com essa planilha, criar outras opções. Por exemplo, aqui nessa solução você não leva em consideração risco. O risco, a volatilidade. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Só para efeito de curiosidade, você tem aqui vamos ver aqui, viu? Só para efeito de curiosidade. Não tá funcionando aqui não, mas talvez eu tento em outra. Queria colocar para vocês aqui uma técnica que eu uso muito, mas não está funcionando. Basicamente, para você poder ver. Por algum motivo não está funcionando. De qualquer forma, você já pode ver aqui, ó, por exemplo, isso aqui na verdade é lá daquele site que eu mostrei, ele faz para vocês que o ativo vai fazer isso. Você vê que tem a Rap Vida, que é de saúde, tem um retorno, está dando um retorno alto. O risco dela, se você observar aqui, eu mostro para vocês. Esse site aí que eu estou usando aqui para vocês, ele é livre. Você pode fazer uma conta lá e ele é livre, e você não precisa investir de verdade. Você pode usar ele para poder fazer simulação, brincar. Você não precisa investir de verdade. Isso aqui pode ser uma carteira fictícia. Você vai e faz com outra carteira que você quiser. Então aqui te dá um gráfico muito legal, te mostra o retorno e o risco. Então você faz o seguinte, porque o que acontece? O ideal é que você tenha muito retorno com baixo risco, mas nem sempre é verdade. É chamada para você ter retorno, você tem que ter risco você influencia o retorno. Então em geral você vai ter assim, por exemplo, a Taísa está aqui, ó, que vai ter um retorno baixo, mas tem um risco baixo também. Geralmente empresas de setor elétrico é considerado às vezes investimento defensivo. E aí você tem outros no meio, você tem outros mais à frente aqui, ó. Então esse modelo não leva em consideração o risco do ativo. Então talvez um modelo interessante que eu estou pensando em testar usando matriz de covariância é você testar também o risco. Porque às vezes você quer você também às vezes você quer maximizar o retorno e minimizar o risco. Mas isso vai ser para outra história. Então espero que o vídeo tenha sido útil.